E aí galera, aqui é o David. O Lago de Van, maior lago da Turquia, é recheado de mistérios. De acordo com a tradição local, um monstro aquático vive nas águas daquela região. Em 2017, pesquisadores realizaram uma descoberta bem mais impactante que a do aspirante a monstro do Lago Ness. Arqueólogos de uma universidade turca localizaram um castelo submerso com cerca de 3.000 anos de idade. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essas e outras descobertas. Conheça agora, arqueólogos descobriram objetos estranhos na Turquia. O Templo de Salomão existe? Escavações em Tel Motza, a leste de Israel, revelaram a presença de um templo antigo, construído no mesmo período em que o Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo. Segundo um estudo publicado no Biblical Archaeology Review Professor, a descoberta desafia algumas passagens da Bíblia sobre aquela época. Em 2012, um complexo monumental de templos da Idade do Ferro, datado do final do século X e início do século IX a.C., foi descoberto em Tel Motza, perto lá de Jerusalém. O local, identificado como a cidade bíblica de Moza, está situado dentro dos limites da antiga tribo de Benjamim e serviu como centro administrativo para armazenamento e redistribuição de grãos. A primeira escavação acadêmica do local, entretanto, só ocorreu em 2019, quando os especialistas focaram em estudar as construções erguidas uma sobre a outra. Segundo os pesquisadores, eles encontraram diversos objetos no sítio arqueológico que indicavam que as construções eram templos religiosos e que foi, sim, uma surpresa para eles. De acordo com o especialista, sua descoberta indica que provavelmente o primeiro templo não era um único local de adoração, como apontam aí os textos bíblicos. Ficou claro que templos como o de Motza não só poderiam, mas também devem ter existido durante a maior parte da Idade do Ferro, disse o pesquisador chamado Kislevits. Os diversos artefatos e destroços encontrados na cidade de Motza, como estátuas, um altar, uma mesa de oferendas e até uma cova, foram realmente muito importantes para os estudos daquela equipe, indicando também pistas sobre como funcionavam os rituais daquele período. Apesar das narrativas bíblicas que descrevem as reformas de Ezequias e Josias, haviam templos sancionados em Judá, além do oficial em Jerusalém, afirmou Oded Lipschitz, outro pesquisador em comunicado. Uma das hipóteses criadas pela equipe para explicar a existência dos templos fora de Jerusalém é bem simples, pessoal. A cidade estava realmente crescendo, e outro templo era necessário para entender a demanda dos povos daquela região. Segundo os pesquisadores, estudando a economia daquela época em conjunto com sua função religiosa, a ideia de que uma política local surgiu como religião de Motza é realmente reforçada. As pedras misteriosas. Aproximadamente 400 estruturas de pedras misteriosas de milhares de anos atrás foram descobertas na Arábia Saudita graças ao programa Google Earth em 2017. De acordo com o site Live Science, grupo de muros de pedra chamados de portas pelos arqueólogos foram então detectados na região conhecida como Rahat Khaibar. Algumas dessas portas, pessoal, estão localizadas nas proximidades da cúpula vulcânica que lançou lava basáltica há um tempo, tá? David Kennedy, professor da Universidade da Austrália Ocidental, comunicou que elas são construídas em pedra e que parecem ser estruturas artificiais mais antigas da paisagem. Ao mesmo tempo, ele acrescentou que o objeto menor tem 13 metros, enquanto o maior atinge tamanho de 518 metros. Segundo o investigador, as portas se encontram quase exclusivamente em campos de lava sombrios e inóspitos na área com reduzida reserva de água e vegetação, ou seja, em uma das localidades aparentemente mais inóspitas para a nossa espécie. A maioria das estruturas, pessoal, foi descoberta graças à observação de satélites, pois nenhum trabalho arqueológico foi realizado nessa zona. Até hoje, as características dessas estruturas não foram identificadas. Metal lendário. Platão descreve a Atlântida em seu diário Critias como um lugar que cintila luz com o vermelho do oricalco, metal que, segundo o filósofo, revestiria todo o interior do templo de Poseidon na lendária ilha. O pensador grego acrescenta ainda que a substância seria a segunda mais valiosa atrás apenas do ouro, e que só podia ser extraída das minas localizadas no território perdido. Bom, se ele veio ou não de Atlântida ainda não se sabe, mas o fato é que até hoje apenas pequenas quantidades de oricalco haviam sido encontradas. Surpreendentemente, em 2015, mergulhadores de Sicília descobriram 39 barras compostas pela misteriosa liga em um navio que naufragou por volta do ano 550 a.C. na região de Gela, no sul da ilha italiana. Entre os estudiosos, o consenso é que se tratava de uma liga metálica semelhante ao bronze, obtida através da reação entre o minério de zinco, carvão e o cobre. Mas a sua composição, bem como a sua origem, continuam incertas e sendo debatidas por estudiosos.
Os gregos antigos acreditavam que a invenção desta liga específica remetia ao herói mitológico Cadmo, e grande parte do mistério e da fama que perduram até hoje se devem justamente a Platão, que no século IV a.C. incluiu a substância na obra de Crítias e a relacionou com a Atlântida. A embarcação que carregava a valiosa carga parece até ter recebido alguma espécie de maldição dos deuses antigos, após partir de alguma suposta localidade da Grécia ou Ásia Menor. O naufrágio ocorreu quando estava a meros 300 metros do porto de Gela, devido aí a uma tempestade. Depois de analisadas com uma técnica chamada de fluorescência de raios-x, as 39 barras revelaram ser compostas por 75 a 80% de cobre, 15 a 20% de zinco e também por pequenas quantidades de níquel, chumbo e ferro. De acordo com o próprio Sebastiano Tusa, pessoal, a descoberta chama a atenção para a importância da cidade no cenário econômico e cultural do Mediterrâneo daquela época. O castelo subterrâneo. Depois de 10 anos vasculhando o Lago de Van, o segundo maior lago do Oriente Médio, arqueólogos da Universidade de Van Yusukun-Yu, situada na Turquia, descobriram um castelo submerso em excelente estado de preservação. O mais legal disso tudo, pessoal, é que segundo Michel Starr, do site Science Alert, os responsáveis pelo achado acreditavam que a estrutura servia de sede para um antigo reino perdido. De acordo com Michele, o castelo se distribuiu por aproximadamente 1 km e conta com muralhas com 3 e 4 metros de altura. A estrutura foi encontrada a vários metros de profundidade, e os arqueólogos estimam que ela tenha 3.000 anos. O time acreditava que o castelo seria uma relíquia construída durante a Idade do Bronze pela civilização Urartu, uma cultura também conhecida como Reino de Van, que floresceu na região entre os séculos 9 a 6 a.C., mas que desapareceu aí há muito, mas muito tempo mesmo. Conforme explicaram os arqueólogos, o nível das águas do lago flutuou bastante ao longo dos milênios, e eles pensam que era bem mais baixo naquela época em que os Urartu se instalaram naquele local. Então, os cientistas teorizam que as águas foram subindo pouco a pouco até cobrir parte daquela cidade. Existem regiões nas margens do lago que não foram submersas e que foram foco de pesquisas arqueológicas. Bom, na verdade, muitas civilizações e povos viveram ao redor do Lago de Van no decorrer da história, e esse local deu origem a uma variedade de mitos. Algumas culturas costumavam se referir ao lago como o Mar de Cima, e muitos acreditavam que as suas águas guardavam inúmeros mistérios. Foi com base em todas essas lendas que o time decidiu vasculhar o lago, e além do castelo, eles também encontraram um campo de estalagmites que ocupam uma área de mais ou menos 4.000 metros quadrados, e sepulturas de uns 1.000 anos de idade da era Seljuk. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Olha só, espero que tenham gostado. Não esquece, deixa o seu like maroto aqui pra fortalecer o crescimento do canal. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seu pai, com sua mãe, sua avó, tio, tia, com quem você quiser, porque afinal de contas, conhecimento é pra todos. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.